Esse vídeo é de caráter expositivo e não opinativo, então você que não concorda com as minhas ideias políticas também vai poder assistir sem sentir vontade de cuspir na minha cara, porque eu só vou explicar umas coisinhas aqui, tá bom? Sem opinar em nada. Gente, diferente do que muita gente acha, a direita e a esquerda não surgiu na Revolução Francesa. Elas tomaram corpo lá, é visível, mas elas surgiram um pouquinho antes. Não sei se vocês sabem, mas antes disso houve a Revolução Americana, que foi quando o pessoal dos Estados Unidos estava querendo se livrar das garras coloniais, do sistema colonial imposto pela Inglaterra, e eles conseguiram, né? E aí surgiram dois filósofos, não eram dos Estados Unidos, eu não me lembro direito, acho que um era da Inglaterra e o outro era alemão. Não é importante de onde eles surgiram, mas eles foram muito importantes porque que era o Thomas Paine, ele tinha a ideologia de que a revolução ela tinha que ser de forma rápida, de forma célere, porque as pessoas passavam fome, elas tinham urgência da revolução. Thomas Paine, ele acreditava que poderia mesmo começar do zero uma reforma política para que começasse uma era do povo, uma era com reformas sociais que pudesse beneficiar de fato quem mais precisava. Do outro lado, a gente tinha um filósofo chamado Edmund Burke, que ele acreditava que ele não concordava com essa ideologia do Paine, porque ele acreditava que começar do zero e desfalecer as instituições era uma coisa muito perigosa. E ele chegou até a prever o que iria acontecer na Revolução Francesa, né? Que se você der muito poder ao povo, isso pode se tornar numa grande carnificina. E ele chega até a mensurar um grande terror. Tá bom, né? Mas o que a Revolução Francesa tem a ver com esses dois teóricos, esses filósofos? Gente, a Revolução Francesa, ela foi uma das, se não a mais importante revolução social de toda a história. Porque imagina, as pessoas estavam cansadas daquele rei, estavam cansadas da monarquia, existia um rei que mandava e desmandava em todo o mundo e elas se cansaram disso e a burguesia com o proletariado, ou seja, ricos e pobres, todas as pessoas se juntaram para tirar o poder da mão do rei. Então, foi um marco na história muito grande de união. Vocês lembram daquela palavra, daquele lado, eu não sei, aquela expressão liberté, igualité, fraternité? Liberdade, igualdade e fraternidade? Eu não sei se eu falei certo em francês, mas enfim, não sou francesa, sou brasileira. Com essa expressão, a força do povo, na força do ódio, as pessoas conseguiram tirar o poder da mão do rei. Depois do povo juntos tirarem o poder da mão do rei, eles construíram uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas é aí que os interesses começam a se dividir. Do lado direito sentavam-se os girondinos, que eram homens da alta burguesia. Homens ligados ao comércio, à exportação, homens donos de grandes empresas que fomentavam a economia. E o que esses homens que se sentavam à direita defendiam? Bom, eles defendiam coisas dos interesses deles, não é mesmo? A propriedade privada, desenvolvimento, modernização das estruturas econômicas da França com investimento total no setor industrial. E é claro, sem a intervenção do Estado. Saí do meu quarto porque eu acho que a luz que tava lá não tava muito boa. Acho que essa daqui tá melhor. Então essas são as características clássicas da direita, que é um Estado menos interventor e a defesa de que a terra é um bem privado, que deve ser respeitado e jamais confiscado, mesmo que essa terra não esteja dando o seu... Mesmo que essa terra não esteja cumprindo o seu papel social e mesmo que a pessoa dona dessa terra tenha um grande acúmulo e não esteja conseguindo dar conta de cuidar dessa própria terra dela. O que gera uma outra grande característica da direita, né? Que é a nossa famosa meritocracia.
que diz que um homem com seu próprio esforço pode conseguir ganhar a sua vida e conquistar a sua carreira. É só ele que... E do outro lado, à esquerda, sentavam-se os jacobinos. Os jacobinos, eles defendiam uma reforma mais ampla, que abrangesse mais pessoas. Eles não defendiam só a igualdade jurídica, eles defendiam que era necessário um esforço do Estado para que as pessoas tivessem não uma igualdade social, mas que elas tivessem pelo menos uma vida digna. Uma vida sem fome, sem miséria, com estudo, segurança, moradia para todo mundo. Nesse momento a gente percebe que os jacobinos, eles tinham pautas mais focadas para o assistencialismo. Problemas que precisavam ser resolvidos de imediato, né? Porque as pessoas passavam fome, tanto a direita quanto a esquerda, nessa época, queria o melhor para o país, queria o melhor para o povo. Mas a direita buscava primeiro enriquecer o país para depois dividir a renda, enquanto que a esquerda buscava soluções imediatas para as pessoas. Enquanto que a esquerda busca solucionar as disfunções sociais, né, os problemas que existem na sociedade, para que depois cada uma dessas pessoas exerçam as suas potencialidades para que o país cresça com todo mundo. Trocando em miúdos, enquanto a direita acha que quanto maior for o país, menor será o número de pessoas pobres, a esquerda acha que primeiro se elimina a pobreza para depois pensar em enriquecer o país. Amores, o que eu fiz aqui hoje foi só mostrar para vocês onde elas nasceram e como que aconteceu tudo isso, como isso se desenvolveu. Mas a direita e a esquerda hoje, elas lutam por outras pautas, outras coisas totalmente diferentes, apesar de se manter essas pautas que eu disse aqui, elas são defendidas tanto pela esquerda quanto pela direita até hoje, tá? Só que existem outras coisas que foram acrescentadas ao longo do tempo. Falar de política não é uma coisa rápida, não é uma coisa que eu vou conseguir falar pra vocês em 5 minutos, em 10 minutos, em 1 hora, em 3 horas. Existem muitas coisas que devem ser consideradas, mas eu tentei fazer um resumão aqui bem enxuto de tudo. Depois eu vou colocar uma enquete lá nos stories para ver qual que é o próximo assunto que eu vou falar, se vocês quiserem, né, que eu fale de política, que eu continue falando disso. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima.